Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um Welcomecast. Hoje a gente vai trocar uma ideia com a Ariane Tolentino. Ela é jogadora profissional de vôlei e já teve experiências morando e indo jogar em outros países, então acho que vai ser um papo bacana, uma coisa totalmente fora do meu mundo, assim. Eu nunca conheci ninguém de esporte, assim, foi morar fora, né, por causa disso. Hoje, para me ajudar no papo, vai estar a Dra, que é minha amiga, Dracena Miranda, vai estar vai estar aqui também. Primeiro, Dra, tu quer se apresentar aí? Só para a gente depois partir para a Ariane. Meu nome é Dracela, mas pode me chamar de Dra, é mais fácil, né? Eu moro aqui em Portugal há 3 anos, já vai fazer. E não vim por causa do vôlei, mas joguei vôlei quando era mais nova e é uma paixão, então acho que o papo vai ser bem legal aí. Beleza. Então, Ariane, obrigado de novo por ter vindo aí, aceitado o convite e separar um tempo para conversar com a gente. Você quer fazer uma apresentação sua aí? Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que vão ouvir, que estão ouvindo. Obrigada a você pelo convite, para mim é muito legal participar, eu acho super interessante e adoro. Eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, natural, né, daqui do Brasil mesmo, mas já rodei, além do Brasil, vários lugares do mundo pelo esporte. Já, assim, por vontade própria, também já viajei para alguns países, mas morando, vivendo aquilo, foi só pelo esporte mesmo, vários continentes, vários países. Legal. Acho que a gente vai descobrir no decorrer do podcast como é que foi essa experiência. Mas uma perguntinha, assim, para começar, como é que tu entrou no mundo do esporte, assim, foi uma coisa natural ou você... Foi quando eu era muito pequena, minha irmã já fazia vôlei. Antigamente tinham vários olheiros de esporte que iam nas escolas. Antigamente era muito assim. Aí viram a minha irmã, que era alta, que tinha um corpo bom para ser atleta, e aí ela começou, 4 anos depois eu continuei. E também eu era bem forte, bem alta, aí eu fui convidada, quando eu estava vendo os treinos delas, jogos, eles me convidaram. Aí eu comecei a jogar vôlei em Belo Horizonte, no Mackenzie. Legal. E foi... Aí nunca mais parei. Nunca mais parou, né? Não dá vontade de parar, né? Não, é muito... Além da minha vida, não que eu perdi infância, adolescente, mas a minha vida foi sempre, a minha escolha foi o esporte. Então, quando tinha gente brincando, começando a namorar, eu estava lá, focada nos estudos e no esporte, porque já tinha seleção, já tinha competição, já tinha viagem. Você amadurece muito mais cedo para algumas coisas na vida, né? Imagina. Então você começou bem novinha mesmo, né? Sim, comecei a jogar com 11 anos na categoria de base e meu primeiro ano de adulto foi com 16 para 17 anos no Esporte Clube Pinheiros de São Paulo. E como é que foi essa caminhada para o profissional, assim? Bom, a gente, normalmente na base, você já tem o espelho e de assistir, né, os times adultos. E tem aquele sonho da seleção brasileira adulta, uma Olimpíada. Então, esse sempre foi meu foco. Claro que nem todas conseguem, mas nunca deixou de ser um estímulo para mim visar a categoria adulta. E não deu outra. Com 6 anos de esporte, eu já consegui ir para um time da categoria adulta, num clube muito bom, que foi o Esporte Clube Pinheiros. E dali eu já encaminhei para outros no Brasil e depois uma carreira internacional também. Legal. E quando é que foi? Eu não sei muito como é que funciona essa questão do esporte, mas eu imagino que você recebe convites, né? Para poder... ou você aplica para vaga, assim, você sabe que está tendo contratação. Não. É igual o mercado de trabalho mesmo. Você tem lá suas características, a sua altura, o seu peso, como você é tecnicamente, taticamente, como é você num grupo. E as atletas e os técnicos vão rodando nos clubes, né? É um mercado de trabalho mesmo. Escolha, troca. Bacana. Então, deixa eu focar mais na experiência internacional. Qual foi a primeira vez que você saiu do país? Foi por causa do esporte ou você já tinha... Foi em 2011, 2010 e 11, eu parei de jogar devido a um problema no coração. Então, até eu me recuperar e conseguir voltar a jogar, eu fiquei sem mercado no Brasil. Só que eu era muito nova, eu tinha 20 anos, 20 ou 21. Fiz a cirurgia, tive todo um apoio, uma preparação e quis voltar a jogar o quanto antes. Só que no Brasil estava muito difícil, porque eu já não estava fora desse mercado.
E surgiu a oportunidade de eu ir jogar na Argentina. Argentina, no Boca Juniors, foi a minha primeira experiência internacional, pertinho de casa, né? Ah, que legal, Aqui cara. na América mesmo, mas foi lá que eu voltei a jogar e não parei mais depois também. Pô, que bacana. Acho que você é a primeira pessoa que eu converso que teve experiência na América do Sul, assim, né? Olha que legal. Como é que foi todo esse processo de ir para a Argentina? A diferença, né, que era como era jogar aqui lá no Brasil e depois ir para Argentina, a questão até do idioma, né? Porque é espanhol, é parecido, mas fala É diferente. mais fácil da gente, brasileiro, entender do que eles. Mas é uma língua muito parecida, é latina do mesmo jeito, né? Foi uma experiência muito boa. Na verdade, eu tô com 31 agora, foi há 10 anos atrás que eu comecei a minha carreira internacional. E eu tava querendo ganhar o mundo, né? Aquele sangue, assim. Então, só foi coisa boa. Ganhei vários títulos individuais, fui campeão, fui vice-campeão, porque eu joguei lá 2 temporadas. Aprendi o idioma em questão de meses, Ah, que já legal, falava cara. fluente. E eu sempre gostei muito de estudar, então eu não tinha nem TV, eu só tinha um rádio e ficava o dia inteiro com o rádio ligado para aprender. E as meninas também são incríveis. A Argentina estava passando por uma crise, ainda tá, mas aquela época era o começo, tipo, Uhum. disso, economicamente falando, assim. Então, foi uma experiência também de ver o país, como estava se desenvolvendo e tudo mais. Foi extra quadra, sabe? Foi muito legal. Sim, sim, imagino. Até quando você vai, claro que tem a questão de todo o trabalho em si, mas você tá num país diferente, conviver com cultura diferente. Ter a vivência, né, dos dias, assim, não só no campeonato. Morar, assim, Sim, sim, incrível. é muito bacana. E o que tu conheceu lá em Buenos Aires? Nossa, eu morava perto de Puerto Madeira, então eu já estava num lugar maravilhoso, né, do lado de lá, eu morava em La Boca, que é do lado onde é o do Boca. estádio. Aí o Caminito, Puerto Madeira, Ponta de la Mujer, tudo lá. Quer contar um pouquinho aí de como é que foi esse lugar? Porque assim, eu só conheço muito desse lugar, eu só conheço por nome, assim. Pô, me explica aí um pouquinho aí como é que são esses pontos turísticos. São várias partes da cidade, mas esse, como eu morava perto, eu fazia tudo a pé. Era muito legal. O Caminito é um pouco histórico, tem muita influência do Boca Juniors lá pelos anos. Você vê muito tango lá, a forma de dança do tango, né? Que é encrostada na cultura deles. É um país muito rico, assim. Precisa se desenvolver mais economicamente, administrativamente, mas é um país muito lindo, muito rico. Tem a culinária aqui, as mais belas carnes, né? São muito conhecidas. Os argentinos são de boa, são tranquilos, assim? Cara, eu não sei, assim, eu sou mulher, então todo mundo já me olhava tipo assim, nossa, uma mulher brasileira, a gente vai com esse peso para lá, né? Não vai apenas com preconceito, não, pelo contrário, foi muito legal. Então eu tive muito respeito e muito carinho de todo mundo lá. E pelo esporte também, né? Eu fui lá para fazer história lá, para ajudar, para desenvolver o melhor do esporte, então a gente já chega com um peso diferente. Tem toda aquela cultura também. A gente fala que aqui é aquele gingado, aquele jeitinho carioca mineiro, lá também tem um jeitinho portenho, os homens também. Mas foi muito legal. Foi uma experiência muito boa, sempre com muito respeito mesmo. É uma cultura muito legal, muito próxima da nossa, inclusive. Sim, acaba tendo uma proximidade, até geograficamente, né? Eu tenho uma amiga que ela é argentina, mas ela trabalha com brasileiros de lá mesmo, e ela fala um português, assim, bem razoável, muito bom até. E ela mora perto do Rio Tigres, eu acho, é Tigres, né? Ela me mandou Não cheguei aí. Não, ela me mandou umas fotos de lá e eu achei tão bonito, cara. Tipo, tem uma cara de Europa, assim, uma coisa meio... Sim, tem essa pegada. Igual alguns lugares no interior do Brasil também tem um toque europeu, assim, não tem jeito. A imigração, né? Da humanidade. Exatamente. E aí tu ficou lá na Argentina há quanto tempo? A gente fala no esporte por temporada, né? A temporada ela durou uma em 2012 de 5 meses e outra em 2013, 3 meses. Eu morei lá em 2 anos diferentes, 12 e 13. Sim, sim. E isso foi contínuo, né? Você, tipo... Não, eu voltei pro Brasil Natal, Réveillon, eu voltei pro Brasil de férias também, só voltei na outra temporada. É questão de meses de diferença. Entendi. É porque realmente para tudo quando acaba a temporada, né? A temporada, a primeira acabou, acho que em março. Eu só voltei em novembro, dezembro do final desse ano, entendeu?
Ah, Acabou em entendi. março e a minha segunda temporada foi em novembro e dezembro. Caramba, então é um Na tempão, né? verdade, na verdade, o vôlei feminino lá, ele está sofrendo ainda grandes transformações. Eles têm muito potencial, só que infelizmente no feminino não é muito investido. Então até as datas são um pouco complicadas, não tem data certa, times certos. Agora, 10 anos depois, já está bem melhor. Na É, época que eu fui era um pouco difícil. tá ficando mais estruturado, né? Exatamente. Eu imagino. E aí você voltou pro Brasil? Ficou por aqui ou Eu, já? então, eu voltei da temporada e fui direto para a Indonésia. Nossa, Caraca, que legal. do outro lado. Fui para a Ásia. Lá eu tive a oportunidade também, além da Indonésia, conhecer. Gente, me faltou o nome do país agora, mas depois eu lembro. Porque a gente precisava de um tipo de visto de trabalho lá que você precisava sair do país, Singapura. Singapura. Sim. Passei 2 dias, um dia e meio em Singapura e foi, meu Deus, incrível. Cara, que é muito Mas a moderno, né? Indonésia, Tudo. muito, Lá em muito. Singapura. Destoa muito da Indonésia. É. Mas como é que foi essa? Tu recebeu um convite? Ou Sim, tu. é tudo. A gente fica ali no mercado do esporte rodando vários vídeos. Uhum. As pessoas, eu quero uma ponteira, que é a menina que ataca de um lado da rede. Eu quero uma oposta, eu sou a oposta. Eu quero uma oposta que só ataca e que consegue passar também, que é recepcionar a bola. Então a gente fica nesse mercado. Aí meus vídeos da Indonésia, não, meus vídeos da Argentina e do Brasil chegaram lá na Indonésia, eles tiveram interesse e me contrataram. Ah, que bacana. Não, e isso é tudo através de agência? Como é que funciona? Às Todo vezes esse sim, às processo? vezes não. É. Sim, às vezes sim, às vezes não. Eu, nessa época, eu estava sem agente. Foi tudo de boca a boca, direto com o time, porque eles sabiam da minha existência, vamos dizer assim. Uhum. Mas antes, para a Argentina, eu tinha mas também fui eu que consegui tudo na Argentina, no boca a boca também. Que doideira. Então é mesmo assim, tipo, mesmo sendo jogadora de vôlei, é tu que tem que correr atrás de fazer o teu também, Nem né? sempre, são escolhas. Eu escolhi naquele momento, eu meter a boca porque eu queria jogar. Não, assim, meu agente da época estava fazendo um bom trabalho também, mas eu vi ali uma oportunidade e quis agarrar. Aí conversei com ele conversou com o time também. E como é que foi? Caraca, aí, tipo assim, a Argentina é aqui do lado, são uns irmãos, né? Mas Indonésia é tudo diferente, até o alfabeto Choque é diferente. cultural, né? Aí como é que foi? Choques de temperatura. Lá é também na linha tropical, igual aqui no Brasil, mas É mais quente, mais assim, frio? é bem mais quente. Bem É? mais quente. É como se fosse um Rio de Janeiro verão o tempo inteiro. Nossa. E como é que foi toda essa parte de adaptação lá, morar lá? Como é que tinha mais brasileiros lá? Como é que foi? Tinha. Foi uma época que o mercado lá na Ásia, principalmente na Indonésia, estava bombando para os atletas. Tinham 16 atletas no meu campeonato, feminino e masculino. Uhum. Então, 16 brasileiros, eu falei atletas. Tinham vários times também. Eu acho que o principal é a gente ter tempo suficiente para aclimatização, né? É dar tempo de você acostumar com o estilo de treino, o estilo da cultura, para a rotina. Isso eu tive lá. Foi meio rápido, mas deu tempo. Sempre quando você vai para um outro país, você passa a primeira semana meio que brigando com o seu corpo, né? Mas se adapta, somos uma máquina perfeita. Sim, a gente já se adapta a tudo, realmente. Né? Sim, é incrível isso. Caraca, e comida lá, como é que era? Cara, a adaptação tá nisso. Todo mundo que chega lá emagrece, porque é muito difícil a comida local. Eu tenho, assim, não que eu tenha um paladar apurado, mas eu adoro, como eu conheci vários lugares, eu sempre quis, além de conhecer visualmente, eu queria sempre experimentar de tudo, inclusive na comida. Então, destoa também, tempero, pimenta, muito condimentado, né? Tudo, óleo, fritura, é a base, assim. Mas também tem a parte do país que é muito natural, que são das montanhas. Então, é muita fruta, muito peixe, muito pescado, assim, muita folha verde. Bem saudável. E vocês acabam tendo algum acompanhamento nutricional quanto a isso? Porque dependendo do país fica um pouco complicado tu manter uma dieta por ser atleta, né? Então, depende do país que você tá, o time que você tá e a estrutura que você tá. Nem sempre tem, não. Não tem como eu mentir, não. Mas no Boca Juniors eu tinha, na Indonésia eu não tinha, mas na Indonésia eu tinha. Era uma estrutura em que o que eu precisasse eles me davam. Era um time que tinha muito investimento. Então, por exemplo, eu vi que fazendo a parte física deles, eu não ia conseguir desenvolver meu melhor voleibol. Então, eu pedi uma academia melhor, entendeu?
Aí eles disponibilizaram. E isso serve também para nutrição. Boa, bacana. É bom saber que tem, né, esse suporte Sim. fora, porque realmente tu chega perdido lá e aí agora. Não é tão bem assim. Tipo, quando eu cheguei lá, eu mal falava inglês. Mas, tipo, a gente tinha um tradutor da língua da Indonésia para o inglês. Aí foi assim que eu aprendi inglês, inclusive. Eu acho que é muito bom para aprender a parte da vivência mesmo, né? Até estudar, claro, é muito importante, mas o que faz você amadurecer mesmo na língua que você está aprendendo é a convivência ali diária e meter as caras e ter que resolver os problemas. Isso parece que entra mais na cabeça, né? Fica mais fixo. Sim, não só no esporte, porque qualquer pessoa que vai ter uma nova experiência lá fora, né? Lidar com uma outra cultura, um outro tipo de rotina, independente do esporte. Você tem que ter muita vontade, muita coragem, tem que meter a cara mesmo. Tem que ser igual. Eu falo que a melhor forma de aprender inglês é perdendo medo, né? Então não tem problema se você tiver com sede de pedir luz. É assim, você tem que errar, você tem que errar igual um neném. Tipo, falando as palavras, conjugando errado. É só assim que você vai aprender. É verdade. Quanto menos vergonha você tem, mais rápido você aprende. Vai com vergonha também. Eu era super envergonhada. No começo tem que quando se vê, né, galera? Não tem outro jeito, tem que tentar falar. Daí aí de lá falando inglês fluente, tá doido? Pô, que legal, muito maneiro. Que doida, né? Foi aprender inglês na Indonésia, ó. Na Indonésia. One, two, como é que eles falam? 1, 2, 3. Não era 1, 2, 3, não. E o sotaque ainda, né? Não, mas teve um sotaque que foi pior do que a Indonésia, eu confesso. Israel. Parecia russo o inglês deles. Mas tem muito russo lá, você sabe, né? Na verdade, Israel é um grupo de etnias, né? Sim, sim. É o país bom. Eu tenho lá um amigo, ele é novinho, assim, tá na época do exército ainda, mas ele não mora em Jerusalém, não, é nos arredores ali. E ele diz que tem muito russo lá, eu não sei por quê, eu não sei se tem muito. Não só russo, é muita gente. Apesar de ser um país pequeno, ele é muito multicultural, grande, rico, um dos melhores países que eu já morei. Pô, mas voltando para a Indonésia, deu lá para dar uma viajada por lá, conhecer as paradas turísticas? Deu lá que foi a melhor e maior experiência da minha vida até o momento. Sério? Mesmo tendo quase 10 anos, sim. Eu fui para Bali, a gente ganhou um jogo super importante e o dono, o patrocinador, deu pra gente 3 dias e 3 noites em Bali. Nossa. Foi que nem tirar foto da lua, né? Não dá na foto que seu olho tá vendo. Ah, sim, sim. Nossa, foi a coisa mais linda que eu já vi na minha vida, assim, desde a rua, da religião, das religiões, né, que são várias. O lado espiritual, assim, não importa a religião, foi aflorado, foi lá. Foi muito bom. Extra quadra também. Sim, sim. É porque lá tem muito desses templos antigos também. Você chegou a fazer algum rolezinho desse, assim, de visitar? Vários. Assim? Ah, que legal. Eu te falei, eu sou muito curiosa, né? Então, qualquer folguinha que tinha, não era nem descanso, era vamos conhecer alguma coisa. E principalmente em Bali, que tinha mais tempo para isso, a gente visitou muita coisa, assim, milenar. Então, mexe com você, sabe? É muito legal, muito rico. Tu falou de religião lá, o que? É budismo? Tem budismo, tem até cristianismo, tem várias. Tem até igreja católica lá, mas o principal, assim, é o budismo. A religião também, é que eu não quero falar besteira, mas a gente tinha reza todo dia, 6 horas da manhã, meio-dia e meia-noite. Será que era... Mas aí é mais para... muçulmano, né? Talvez, aí é mais para isso. Sim. Tinha aqueles casamentos. Não, a gente só respeitava, né? Todo dia também antes do treino, independente da hora, tinha oração, no final do treino tinha oração. É lindo, né? É uma experiência diferente, né? Vale a pena. É lindo. Eu adorava. Não era um peso para você, não, né? Tipo, né? De jeito algum. Que legal. Não, eu acho que a gente, ainda mais quando a gente tá no país dos outros, assim, né? É muito bacana a gente saber respeitar a cultura local e, enfim, não querer impor o seu ponto de vista goela abaixo das outras pessoas. Elas estão lá no país dela, tem os costumes delas, tem tudo. Então meio que não adianta brigar com isso, né? É bom você aproveitar a experiência e tirar o máximo de proveito daquilo. Exatamente. Mas eu achava
a devoção, assim, a fé independente da religião. Aham. Era uma coisa incrível. Foi a mesma que eu vi em Israel também. E aí lá eu tô te falando de judeu, né? Já Totalmente são diferente, né? 5 religiões que eu convivi e, tipo, todas eu amei, assim. São lindas. A devoção das pessoas à fé que mais mexe, assim, com o aprendizado. Imagino. E aí, quantas temporadas tu ficou lá na Lá só Indonésia? uma também, foi só É. uma. Lá eu cheguei para a fase mais final do campeonato. Eles estavam contratando estrangeiro mais para as fases finais, assim. Uhum. Fiquei só 5 meses, mas foram muito bem vividos. Você falou, né, que foi a melhor experiência tua de fora. Pô, bacana, bacana. E aí, nessa loucura, volta pro Brasil? Voltei para o Brasil, aquele sonho de continuar jogando no Brasil, jogar Superliga. Aí voltei para o time de Rio do Sul, que ficava no sul de Santa Catarina. Depois eu fui para São Bernardo do Campo, em São Paulo. Aham. E nesse meio termo entre Rio do Sul, eu fui para Bolívia. Só foi um campeonato também. Caraca, que doido. Cheguei a morar lá, mas foi um mesinho. Foi coisa rápida, né? Foi, mas deu para conhecer também. Deu para passar muito mal com aquela falta de oxigênio. Eu tava vendo isso há muitos anos atrás, na verdade, que eu queria ir para Machu Picchu. E o roteiro que eu queria fazer, eu não cheguei aí, né? Mas o roteiro que eu queria fazer, se eu não me engano, passava pela Bolívia ali. Tinha aquele. Tem um monte lá, né? Ingi, alguma coisa assim. Ungi, não lembro agora, se me perdoa. Lindo, da Bolívia. Bonito. Dá para ver de qualquer lugar, assim. Bacana, bacana. E aí foi curtinho, né? Na Bolívia. Foi apenas um mês. Tem alguma coisa para falar de lá, assim, de lugar? Foi um baque assim, cultural também, que eu não sei se estava no mês de festas. Uhum. Eles tinham muito aquelas danças de rua, o que eu chamaria de, quando eu era criança, de boi bumbá. Lembra que movimentava bairros da cidade? Lá no Rio a gente chamava de bate-bola. Cara, incrível. Assim, todo mundo, independente da idade, independente se gosta, sei lá, vou dar um exemplo, tá? De rock, ia pra rua dançar. Bacana. Muito legal, bacana. um peso cultural também muito bom. Qual é o nome Você sabe o nome da festividade, não? Não Você sei, lembra? esqueci agora. É que tem muito tempo, daí eu não tô lembrando direito dos nomes. Não faz mal, curiosidade mesmo. E também ver que, mesmo que tem gente vestido com a roupa normal, assim, na rua, que você vai no mercado, tem aqueles povos originários de lá, da época... Os indígenas, Machu Picchu. Uhum. Cara, o estilo de cabelo, todos iguais, assim, a roupa, né? Muito legal. Eu esqueci o nome também deles, tem um nome para eles. Eu já vi, porque alguns desses vão fazer apresentação cultural lá no Rio, em São Paulo também, então eu já vi eles todos trajados, é realmente muito, muito interessante como a cultura pode ser tão bacana assim. Depois da Bolívia, eu comecei a minha trajetória no time do Rio de Janeiro do Fluminense, fiquei 5 temporadas. Quer perguntar alguma coisa aí? Terá alguma curiosidade? Então, eu tenho, mas ela é um pouco polêmica, a gente pode deixar para o final. Caraca. Não, mas ela é quanto um jogador de vôlei, né? Ganha em si e como funciona. Porque, por exemplo, tu é brasileira e joga no Brasil, mas aí quando tu vai para fora, como é que funciona isso e tal? Esse negócio também de por temporada, né? Porque precisa pagar conta fora de temporada também, né? Então, como é que funciona? Assim? Uma média, não sei. Sim, eu falo que o esporte, o voleibol é minha vida, mas é um pouco injusto. Nem todo mundo consegue chegar no alto rendimento, e esse alto rendimento inclui os melhores salários. Mas com um bom planejamento, se você tiver foco no que você quer, além do seu esforço ali dentro da quadra, você também tem que pensar fora. E também outra coisa injusta, que é uma carreira muito curta. Então, tipo, eu jogo desde os 11, profissional desde os 16, mas estou com 31, talvez no final da minha carreira já, entendeu? Não é o que eu quero jogar mais alguns anos, mas é a questão do mercado. Você vai comprar um produto que já está ali velho, ou vai comprar um produto novo, melhor, mais alto, entendeu? Uhum. É o teu corpo, né? Isso é complicado para todos os atletas, assim, exatamente. Porque é o que é natural, não tem como... É porque mesmo sendo seres humanos, pessoas, nós somos produtos. Então, é um produto que você precisa cuidar desse produto, você precisa vender melhor esse produto, você tem 5 segundos para mostrar uma ótima atuação, então é isso. A questão do salário varia. Primeiro é o nível que você tem e onde você está indo jogar. O Brasil
acabou de sair de uma fase muito boa de salários. Estava todo mundo mais ou menos numa fase boa no Brasil. Mas também isso já durante os 20 anos já mudou várias vezes. Lá fora, na Europa, era o melhor lugar para se ganhar. Nem todo mundo conseguia ir, mas quem ia conseguia se manter bem. Quando você vai para fora, você gasta em real, porque você mora aqui no Brasil. Mas lá você ganha em euro ou dólar, que te valoriza mais ainda. Então, por isso que eu falo de planejamento. Independente do valor que você ganha lá, se você tiver um bom planejamento de vida, você consegue usar a longo prazo esse dinheiro. Aqui no Brasil, depende muito da situação política, econômica e do time que você tá. Temos os times topo de tabela e de baixo. Então, uma menina pode ganhar no baixo de tabela R$1.000, no topo da tabela R$40.000, entendeu? Varia assim. Varia de time, de desempenho da atleta. Exatamente, né? também do atleta. Você vê atleta que começa uma carreira muito bem e de repente dá uma queda por alguma lesão ou por algum tipo, não sei, por N motivos. Ela vai de um salário bom ao salário baixo para tentar continuar jogando. Né? É como você disse, tem que ter um planejamento muito bom para saber aproveitar o momento que a grana está entrando, investir em outras coisas ou guardar esse assim dinheiro. Como qualquer outro trabalho, né, gente? Sim, só porque de atleta é mais curto, mas é igual vocês trabalham, igual qualquer outro tipo de trabalho no mundo. Toda vez que tu vai para fora, assim, isso, imagino que tenha todo o custo de local para ficar. Eu não sei se tem algum auxílio, por exemplo, para alimentação ou para, por exemplo, transporte. Acaba que essa grana que você faz de salário, ela fica limpa, assim, sem custo de vida no país, ou você tem que também tirar do teu bolso para poder bancar a tua estadia lá? Como é que funciona? Mais uma vez, depende do que é acordado, depende para que clube você está indo. Eu já fui para clube que até eu tinha carro, alimentação, café da manhã, almoço, janta, lanche, auxílio, não pagava nada de aluguel, de luz, nada, mas também já fui para país que, tipo, era bem pouco salário e eu tinha que pagar alimentação. Depende, isso tudo é um acordo, e também de como você está e onde você está. Se você é um atleta de ponta, seus benefícios são maiores. São maiores, claro. Ou se não, também pode não ser atleta de ponta, mas acordar isso junto ao clube. Tu chegou a mencionar a seleção, tu chegou aí mais nova ou... Só mais nova eu peguei seleção brasileira. E as seleções nacionais só de base, assim, né? As estaduais também. Mas seleção adulta brasileira eu nunca fui. Sim. Pelo menos eu não conheço nada de vôlei, né? Mas o vôlei é muito forte aqui, né? Se manteve no topo como um dos melhores, como o melhor, muitos anos. Agora está como sempre ali, um dos melhores. Sim, então a competição imagino que seja muito, muito grande, né? Concorrência, né? Para chegar lá no time brasileiro adulto, assim, vai. E é muita matéria-prima boa que a gente tem aqui no Brasil. Sim. Então, são muitas meninas novas, altas, esguias, fortes, aí craques de bola por natureza, varia muito. Nas Olimpíadas a gente sempre acompanha mais, pelo menos eu, né? Então eu vejo que... Olimpíadas são só 12 atletas que vão e tem 30 meninas que são ótimas, excelente, que dariam para estar lá. Do mesmo jeito. 12. Sim. É meio... Não, é um funil muito grande. Tadinhos dos técnicos. Sim. Mas aí tu falou que voltou da Bolívia, ficou aqui 5 temporadas, não foi isso? É porque eu fui para Bolívia entre Rio do Sul e São Bernardo, que é São Paulo. Depois eu fiquei 5 temporadas no Fluminense, e ali também foi uma das melhores fases da minha carreira, assim, mais apareci também, joguei bem pra caramba. E foi ali que eu consegui também um material bem bom e despontar, assim, como atleta para ter ótimos contratos lá fora. Foi depois dessa fase. Bacana. Com o Fluminense a gente chegou a fazer campeonato no Peru e na Argentina também, mas foi questão de mês também. Eu já conhecia, mas conhecer o Peru também foi muito legal. E aí a mudança, tipo assim, aí você sai de Minas e fica no Rio de Janeiro, ou tem essa possibilidade de continuar morando em Minas? Não tem como. Não tem como, né? Tem a rotina. Inclusive, eu me casei lá, conheci meu marido lá durante esses 5 anos. Legal. E hoje eu moro no Rio de Janeiro, mas meus pais são de Belo Horizonte. E eu também. Legal. Onde é que tu mora lá eu moro na Zona Norte. Que legal. Eu sou do Rio, né? Sou carioca. Que legal. Bom, eu conheço um pouquinho daí, né? Eu ia nas Laranjeiras de vez em quando, mas eu trabalhava ali do lado da prefeitura, na Sul América, sabe? Sei.
Se eu não me engano, meu marido já trabalhou lá há muitos anos atrás. E aí, Mas eu vivi ali em Laranjeiras por causa do Fluminense. Depois eu mudei para a Zona Norte, mas continuei indo pro Fluminense. Depois, com um nível melhor de voleibol, fisicamente melhor, com vídeos bons, eu fui contratada pelo time de Israel. Morei em Kfar Saba. Pô, cara, eu vou te falar que Israel para quem é cristão, assim, né? Ou até para quem é de outras religiões, acaba sendo um lugar que você tem que ir na vida pelo menos uma vez, né? Eu falei que se eu tivesse escolha, eu criava minhas filhas lá. Eu sou madrasta de 2 meninas. Uhum. E, assim, a gente cria elas juntas. Então, tipo, se eu pudesse escolher dar um tipo de educação para elas, sei que tem o peso da religião, o peso, assim, a importância, não o peso ruim, mas seria um lugar fácil para eu criar elas. Por quê? Porque é muito seguro, tudo funciona muito direitinho. Uhum. Tem as partes pobres, tem as guerras ainda que eles passam, mas muita coisa não é falada sobre lá. Você sabe como é que funciona a mídia, né? Uhum. Lá é muito bom, muito bem estruturado, eles estão sempre um passo na frente, têm um tipo de tecnologia, investimento em tecnologia, não tem tanta desigualdade, mesmo sendo um país pequeno. Uhum. Todo mundo tem condições boas, se vive de uma forma muito leve. A longevidade lá é uma coisa incrível. E também é um país que é dividido em 3 religiões, mas super funciona. É claro que eu não posso generalizar, temos a faixa de Gaza lá, pegando fogo, mas foi caso de eu voltar do treino 10 horas da noite, um grupo de, 5, 6 crianças, tudo de 4, 5, 6 anos, andando sozinha na rua, indo para casa de outras. É coisa de outro mundo mesmo, a gente. Todo mundo fala inglês. Essa cidade que você foi, ela fica o quê? Perto de Tel Aviv ou Jerusalém? Fica a menos de 1 hora de Tel Aviv. Chama Kfar Saba. Cidade maravilhosa. É como se fosse uma Tel Aviv pequena. Legal. Pô, quer contar um pouquinho da experiência de como é que foi morar lá, assim? O que você fez? Como é que era o dia a dia e tal? Então, era muito treino, né? Mas eu também tinha mais tempo livre do que aqui no Brasil, porque eu não tinha minha rotina de casa, de madrasta, né? E os treinos não eram tão intensos quanto do Brasil, mas é um clima que, apesar de seco, era muito agradável. Era uma temperatura muito ok o tempo que eu fiquei lá, foram 6 meses. Corri para conhecer tudo lá, o máximo que eu pude. Fui para Jerusalém, fui para o Mar Morto. Gente, e que país, que história, que peso bom. Imagino. Que povo. Cara, e as paradas mais religiosas, assim? Porque eu e a Dra e o Igor, que é o marido da Dra, a gente fica batendo vários papos sobre a parte histórica da Bíblia e tal. A gente fica trocando ideia sobre esses assuntos. E, pô, e lá tem tudo, né? O berço do cristianismo. É o berço disso. Até antes, né? O berço do judaísmo também. Então, tipo, pô, tu tem tudo lá pra ver a história que você sempre leu, pra você ver com seus próprios olhos, né? Muçulmano, islâmico, judeu, sim, cristianismo, todos. Tudo. Jerusalém tem a parte que você vai andando pela Holy City, você vê o contraste de cheiros do mercado muçulmano, do mercado judeu. O Muro das Lamentações, mas tem lá a maior basílica. Ai, gente, é coisa bonita. É surreal, assim, a impressão que eu tenho é surreal, uma experiência única. Muita gente vai para lá e tem um encontro com Deus, se acha mais perto, independente da religião também. Eu fiquei, assim, muito chocada, e não foi espiritualmente, infelizmente, com a diversidade, assim, a proximidade das diferenças. E eu fiquei um pouco chocada, negativamente falando também, como aquilo tudo, aí é o ser humano, né? Virou comercial. Isso me pegou no momento. Mas muita gente vai para lá e tem danado do encontro com Deus. A mesma coisa que eu senti na Indonésia, eles sentem lá, tipo, dá super para entender que isso acontece mesmo. Você está dizendo que eles meio que dão... Comercializaram a religião. Como você imagina. Independente da religião. Sim. Isso existe em todo lugar. Não tem jeito. Mas, por exemplo, indo para uma viagem de férias para a Espanha, eu fiquei mais encantada com as igrejas e com a religião, com as festas religiosas, do que em Jerusalém, que era de onde eu cresci lendo. Eu sou católica batizada, não sou mais praticante, mas tá tudo aqui na minha memória. Sim. Aí eu não senti, eu fiquei um pouco chocada. Tive até um pouco de preconceito comigo. Não, entendo que deve ter de gente vendendo pacote para conhecer essas coisas, você tem que pagar para entrar nas igrejas, muito provavelmente, né?
Eu imagino que deve ser uma... Eu acho que é um país, posso estar errada, mas é um país que sobrevive com turismo religioso, independente de qual for. Então isso tem a parte boa, mas também tem a parte negativa, que é o excesso de comercialização daquilo, né? Acaba perdendo um pouco, às vezes que nem tu Sim. não teve uma experiência, talvez por esse excesso de comercialização, né? Mas é lindo. Eu fiz a Via Sacra inteira, eu e meu Ah, marido. que legal, cara. Jesus, gente, o danado sofreu muito. É um caminho longo? Mas assim, o quê? Não é possível que fez aquilo com a cruz. Jesus, vem, Nossa, vamos conversar. O que está caramba. acontecendo, rapaz? Que legal, cara. Porque foi incrível, mas historicamente para mim foi incrível, sabe? Isso Aham. que eu falei sobre, eu acho que lá, devido às outras coisas que eu estava vendo e enxergando, eu não senti aquele lado espiritual, mas Uhum. historicamente Historicamente, né? foi uma das coisas mais incríveis da vida. Eu não sei se dá para comparar, claro que não realmente é outra experiência diferente, mas quando eu fui para Polônia, eu fui para Auschwitz, que foi o dos campos de concentração mais terríveis assim. E é claro que quando você está viajando, você procura por experiências que vão te deixar alegres e tudo mais. Mas esse tipo de passeio que você faz, né? Ele te marca de um outro jeito que também é interessante, né? Tipo, Como Israel me marcou, exatamente. justamente, ele te pega num outro lado, que não é só o da diversão, tu faz você refletir sobre várias O que é coisas, muito né? importante, inclusive, né? Sim, sim, porque geralmente as pessoas associam férias e viajar com aquele momento de alegria, de Diversão. No nosso conhecer, tempo de hoje, é né? igual agora as próximas visitas daqui a uns anos ao World Trade Center, né? Justamente, Aquele, aonde não deixa de ser uma coisa incrível de se ver, mas pesada, triste, pesado ao né? mesmo tempo, é verdade. E Assim, respeitando todas as lutas, tanto da religião quanto dos campos, né? Não, Do claro, antigo claro. Hitler. Você imagina que foi uma situação complicada, né, terrível, mas de qualquer forma aquilo acaba, como já aconteceu, acaba nos ensinando também algumas coisas e faz a gente refletir bastante. A sensação que eu tive quando eu estava lá dentro é uma coisa que realmente não dá para explicar, assim. Eu acho que só quem vai sente o peso Mas daquilo. ruim, Não foi ruim, assim. É claro que é pesado o clima, não é um clima leve, né? Mas assim que você entra, você sente um peso, assim, e você, tudo aquilo que você viu em documentários e viu em filmes, é real, né? cria um peso muito diferente. Então, te faz refletir, assim, tipo, de várias coisas, porque lá você vê as histórias das monstruosidades, mas também vê a história de pessoas que se arriscaram para ajudar as outras. Então, tipo assim, os dois extremos do quanto o ser humano pode ser ruim, quanto ele pode ser bom, você tem histórias lá dentro daquele mesmo local. É um passeio que eu super indico para todo mundo fazer, porque Legal. É ele bem tu começa a se analisar, né? Do tipo, eu fui lá justamente. também, e tu fica, meu Deus, eu reclamando que É. eu esqueci de comprar o pão, não tenho nada para comer de Você manhã. entra numa Mas alta aí, análise, né? Justamente. exato. E depois, tipo, meu, não faz o menor É, sentido a Por isso minha que eu falei reclamação. o tanto que Israel, assim, com perdão a todos os religiosos de todas as religiões, uhum, mas o tanto que Israel me pegou historicamente. Não é, só Jerusalém, toda a estrada da cidade que eu estava, que era perto de Tel Aviv, até Israel. Gente, os montes, a própria Tel Aviv, que é escavada, a antiga cidade que tinha aham, ali. Pô, gente, a gente está falando é, de milhares de milhares anos de atrás. anos, Somos exatamente. nós de milhares de anos atrás. É a Uhum. história viva realmente ali, né? Muito bacana, muito Legal. bacana. Aí, na real, o que tu via em filme, fica, é filme, mas aí, não, pera, eu tô lá. É isso que realmente tu começa a raciocinar o negócio, né? E ir para Israel me quebrou vários paradigmas do que era guerra, peso da religião também por causa disso. Eles todos vivem diariamente, independente de estar no esporte, de estarem todo mundo saudáveis e financeiramente bem, todo o passado é bem incrustado em todos. Então, não é só eles vivem a luta do passado. É assim, mas eles conseguem conviver bem, né? Apesar de tudo, com... Muitos são muito. é, Foi um povo, tipo assim, eu sempre fui tratada bem onde eu estava. Principalmente que eu chego muito sorrindo, curiosa. Então, na uhum, Indonésia, que eu mal falava inglês na época, todo mundo muito. Mas Israel, eu ganhei uma família lá, gente, pra vocês terem noção. Eu tava que falando legal. hoje de manhã com eles. Tinha acabado de também postar uma foto, eles são sempre os primeiros a comentar. Comentar. Contar para virar a minha família. Quando eu fui contratada por lá, eu morei com duas eslovacas.
e como tinha vários estrangeiros, o meu time fez um programa de adoção, então a gente tinha que conviver com alguma família de Israel. E escolheram essa família, na verdade, a gente se escolheu, foi bizarro. E é um povo muito, muito família. Tem boate, tem bebedeira, mas tem uma ligação família, assim, um peso bom, sabe? Ah, que legal, cara. Foi uma experiência incrível, assim. Muito bacana. E aí, volta pro Brasil de novo. Não, Não? de Israel eu fui para a República Tcheca. Ah, caraca, que legal, cara. Joguei lá. Praga, não? Não, eu morei em Liberec, cerca de 40 minutos de Praga. Aham. Mas também o país é tão pequenininho, né, que você Não vai... é? Muito pequenininho. Mas também teve um marco histórico em Praga, toda a Old City também. Uhum. Pô, gente, muito legal, muito antigo. É incrível. Eu não fui a Praga ainda, mas tá aí nos próximos lugares que eu quero ir, sem dúvida. Vá, neve, assim, o mundo está meio louco, então não tinha muita neve quando era Aham. para ter. Tipo, normalmente tem uns 10, 12 metros de neve, só tinha 2 metros. Caramba. Mas muito frio na época que eu fui também, mas, gente, uma delícia. Praga é uma das cidades mais lindas e românticas. Mas eu tava sozinha, pra você ter noção. Meu marido tava no Uhum. Brasil. Mas foi muito romântico, foi muito lindo. Mas lá eles falam inglês, assim, porque no leste europeu geralmente Tipo depende Israel, muito. as pessoas mais falavam inglês. Lá nem todas falavam inglês, República Tcheca, mas eu só me comunicava em inglês. Dava para se comunicar, né? Dava para ver de boa. Em todos os times, tu conseguia se comunicar em inglês, independente do idioma do país, assim, é tranquilo. Sim, na Argentina, Bolívia, Peru, foi tudo em espanhol, mas, tipo, Indonésia em inglês, Israel em inglês, República Tcheca em inglês. E isso já foi mais recente, então, né? República Tcheca. Então, foi antes da pandemia, tanto que o meu contrato era de mais tempo, só que eu fiquei só 2 meses e meio, quase 3. Porque veio a pandemia, o campeonato parou e os aeroportos iam se fechar. Como era pandemia, ninguém sabia até Sim, o que ia quando. acontecer? Eu perigava ficar presa lá enquanto minha família estava no Brasil. É o que ia Então, acontecer realmente, né? Se tu ficasse. acabou o campeonato, tudo. Conversei com o presidente, compramos passagem, fomos para o aeroporto estava fechado. A única forma de eu chegar no Brasil era indo para Dubai. Nossa, então você foi para Dubai para depois. República Tcheca, fui para Dubai para depois ir para o Brasil. Caraca. Mas cheguei. Tu ficou o quê? Um dia lá em Dubai só também? Não... Isso. Só um dia esperando o voo. Dentro do aeroporto mesmo, nem saí. Pena, né? Né? Se não fosse a pandemia, dava pra aproveitar. Mas na volta da Indonésia, eu passei por Dubai e fiquei lá um pouco. Foi muito bom. Conheci pouquíssimas coisas, mas não tinha muito tempo. Mas Dubai, incrível. Aí, chegando no Brasil, aí teve a pandemia e aí eu fechei com um time de Portugal, mas tive que voltar para o Brasil. Então, eu fiquei morando um mês e meio em Portugal. Joguei no Leixões, só questão de saúde. Eu tive que voltar da minha família, tive que voltar e voltei para o Fluminense. Ah, que legal, cara. Aí joguei no Fluminense de novo. Aí agora eu ia pra Grécia também, de novo, questão da família, a pandemia tá foda. Ah, cara, complicado. Resolvi ficar no Brasil e tô aqui no time de Brasília. Mas você chegou aí pra Grécia ou... Não cheguei aí, infelizmente. Ah, cara, porque, assim, pra quem gosta de praia e gosta dessas coisas, a Grécia é o lugar, né? Quando eu tava jogando em Israel, a gente disputou um Challenge Cup, que é uma seletiva para o Campeonato Europeu. Eu fui com o time de Israel para a Grécia, então eu não morei lá, mas fiquei lá o campeonato inteiro. Ficamos em... Gente, esqueci o nome da cidade, mas beleza. É porque os nomes também não ajudam muito, né? Pois mas eu esqueci, tava tudo na ponta da língua. Aí a gente ficou lá... Acho que deu uma semana e pouco. E deu para conhecer algumas coisas, principalmente no final do campeonato, dos 2 jogos que a gente tinha que fazer. A gente conheceu um pouco, assim, tudo muito lindo, diferente, tudo limpo. Grécia é um país agora que está melhorando muito até economicamente, então... E sempre foi histórico também, né? Ah, sim. Mas não consegui ir em nenhum lugar lá, assim. Porque foi a correria do campeonato, né? E aí, você tem planos agora? Quer continuar no Brasil? Acabei de começar a temporada aqui em Brasília.
Vai até abril, maio. Acho que a minha carreira, eu tô numa fase assim que eu quero jogar, eu quero ser feliz dentro de quadra e aproveitar, porque eu já não sou aquela atleta mais novinha, mas nunca estive em tão boa fase. Então, graças a Deus eu tenho um mercado estável lá na Europa, em todos os lugares fora do Brasil, mas também, assim, até pela idade também, eu sempre opto por estar o mais perto da minha família, assistir eles de perto, principalmente nesse momento que a gente vem passando. Se uma coisa que a pandemia está ensinando a gente é isso, né? Ficar próximo da família, né? Sim. E a minha irmã também é jogadora, ela também voltou pro Brasil. A gente chegou a se encontrar em Portugal. Ela estava jogando em Portugal também, morou lá 3 anos, jogando e morando. Agora tá de volta ao Brasil também, então... A gente, tanto eu como a Madrasta, a gente mora aqui em Portugal. É um país muito bacana, assim, muito tranquilo. Vocês moram onde aí? Em Lisboa, nós somos de Lisboa. Que legal. Moramos em Lisboa, Minha irmã morava em Espinho e eu morava em Matosinhos. Matosinhos é lá pro Porto, né? Isso. Legal, cara. A praia de lá é um sonho, é linda. Não é? Nossa, é enorme. Eu fui lá quando eu precisei tirar um visto, alguma coisa assim, precisei ir pra lá. E assim, queria ficar mais um dia só pra aproveitar a praia. Espinho? Ou Matosinhos? Não, de Matosinhos Olha. mesmo. Nossa, é bom, assim, eu gostei bastante de lá, assim, clima e tal, as pessoas lá também são muito... Eu também, foi rápida, mas foi uma experiência muito boa, Portugal, se pudesse eu voltava. Até o pessoal aqui de Lisboa mesmo fala que o pessoal do norte, lá do Porto, lá pra cima, é um pouco mais amigável de se conviver do que o pessoal... Mas o Brasil, né? O norte também é mais amigável que o sul, mas o pessoal do sul é mais fechado e tal. Gente, mas isso vai muito por causa do clima também. Quando eu joguei em Israel e fui pra República Tcheca, Jesus, ninguém veio me abraçar. É muito disso, é cultural, é do clima também, né? Mas agora você disse que tá em Brasília ou vai jogar em Brasília? Como é que é? Eu tô aqui morando e treinando pra jogar agora a Superliga. Tô na pré-temporada. Tá bem, eu pensei que você tava no Fluminense, né? Não, eu voltei depois da República Tcheca pro Fluminense, fiquei mais uma temporada e essa temporada agora... Pô, legal. E a primeira vez em Brasília? Eu nunca fui pra aí. Só joguei contra, que é a primeira vez que eu tô nesse time, sim. Pô, legal. Como funciona isso? Tipo, às vezes tu tá num time, tu joga contra e depois tu tem que jogar por aquele time que tu jogou contra. Assim, emocionalmente, sei lá, eu sempre gostei muito de jogar no Fluminense, é um clube que tem a minha cara e foi um dos lugares que eu fui mais feliz, assim. Mas tô doida pra jogar contra também, vai ser muito emocionante, tá doida. Não tem muito jeito, é profissional, né? Não tem muito o que fazer. Não tem jeito. Você vai estar num time, por exemplo, eu sou mineira, sou cruzeirense, mas meu time de coração era o Fluminense, eu falava que eu jogava lá. Entendeu? Sim, claro. É assim, não tem jeito. Muito legal. Agora eu sou Brasília desde neném. tem que dar o sangue, né? Não tem muito. Exatamente. Muito bom. Ô, Ariane, muito obrigado pelo papo, cara. Foi muito bacana conversar contigo, saber um pouquinho da sua história. Bom, se aparecer aí alguma oportunidade para você sair de novo do Brasil, ter alguma outra experiência, a gente vê se troca mais uma ideia lá para frente para você contar mais um pouquinho. Claro. E se vir para Portugal também, né? Olha. Né? Quem sabe? Agora que tudo está se normalizando. Eu sempre me planejo muito para fazer viagens nas férias e foi assim que eu conheci também outros países. Já estive na Espanha, já estive na América do Norte. Com certeza, em breve, quem sabe a gente não se conhece pessoalmente. Sim. Se parecer por cá, dá um alô que a gente marca para se encontrar, com certeza. Muito obrigado mesmo. Gente, bom dia, boa tarde, boa noite, muito obrigada. Valeu. Obrigada, Ariane. Beijos.